Olá, eu sou Larissa Dolabella, aluna de Sistemas de Informação, e hoje vou apresentar sobre a minha monografia, que fala sobre a aplicação de algoritmos generativos para o desenvolvimento de coleções de joias. A ideia desse trabalho surgiu na aula de marketing, na qual o professor sugeriu que assistíssemos no YouTube o documentário The Age of AI, e nesse documentário, no episódio 5, é apresentado o que é design generativo e um possível uso dessa tecnologia para desenvolver casas que pudessem ser impressas em 3D em Marte, de modo que as construções se adaptassem ao clima extremo do planeta. Mas o que é design generativo? Um algoritmo capaz de criar coisas com pouca ou nenhuma interferência humana é chamado de generativo. Quando usamos esses algoritmos com a intenção de criar arte, estamos fazendo arte generativa, e de modo análogo, desenvolver o design de produtos como a arquitetura de casas, partes de carros e joias. Qual a relação entre arte generativa e joalheria? A relação entre a arte generativa e a joalheria é simples. A arte generativa permite a um computador criar arte. Uma joia pode ser considerada uma escultura, uma forma de arte. Logo, podemos usar a arte generativa para criar design de joias. Ao fazermos isso, temos como vantagem a diversificação estética do produto, resultados exclusivos, já que o design generativo não gera outputs iguais e inovadores. Portanto, o problema que se pretende resolver ao longo desse trabalho consiste em automatizar o processo de criação e desenvolvimento de design de joias. Nas imagens, temos alguns exemplos de joias generativas desenvolvidas pela Nerval Systems, uma empresa fundada por ex-alunos da MIT. Alguns dos algoritmos utilizados por eles são Diffusion Limited Aggregation, Reaction Diffusion e o crescimento diferencial. O objetivo do trabalho consiste basicamente em estudar as formas de criar esses designs de joias por meio de programas de computador, que ao mesmo tempo promovam uma diversidade estética nas criações. Tendo isso em vista, estruturou-se o projeto em 4 etapas, a saber, revisão da literatura, definição de ferramentas, implementação e avaliação. Até agora, as 2 primeiras foram completadas e a implementação desenvolvida. Na revisão da literatura, estudou-se artigos relacionados ao tema do presente trabalho. Nessa etapa, notou-se a preferência pelo uso de shape grammars e algoritmos genéticos, além do uso do Rhinoceros, um software de Computer Aided Design (CAD) baseado na tecnologia NURBS. Também foram estudadas interfaces de desenvolvimento e ferramentas que se mostraram interessantes para o desenvolvimento do trabalho. Foram avaliadas no total 17 ferramentas, considerando suas características e recursos. Por fim, optou-se pelo uso do Blender para o desenvolvimento dos scripts em linguagem Python, responsável por criar o design das peças. Como primeiro passo, decidi explorar os autômatos celulares como algoritmo de design, e assim implementei o jogo da vida de Conway no Blender. Toda vez que o código é rodado, novos designs são gerados, mas mantendo uma identidade visual. Isso é relevante para manter a coesão da coleção. Alguns dos resultados podem ser observados a seguir. Ao longo desse processo, notou-se que algumas das configurações finais do jogo da vida de Conway apresentavam problemas estruturais, como ilhas, conjuntos de cubinhos que não são conectados entre si, e cubinhos que só conectam por uma aresta. Para tratar esse problema, algumas soluções foram propostas, como por exemplo, colocar um plano abaixo dos cubinhos que os manteriam todos presos, ou entrelaçá-los com um fio rígido. Já no presente semestre, optou-se por explorar outro algoritmo, o Diffusion Limited Aggregation, pois sua forma de construir o design é diferente do jogo da vida de Conway. A ideia com isso era evitar os problemas estruturais citados, mas mantendo as características de variabilidade, simplicidade e coesão desejados. A ideia do algoritmo é, a partir de um ponto inicial, gera-se várias bolinhas que vão caminhar aleatoriamente dentro de um grid. Quando alguma dessas bolinhas colidir com a bolinha original, ou com a bolinha que esteja conectada já ao ponto inicial, a bolinha que colidiu fica presa a essa estrutura, o que cria padrões de ramificações. Ao longo do desenvolvimento do trabalho, notou-se que o Blender é bem pesado para fazer os cálculos de processamento. Então, para permitir um maior número de iterações, além de modificações mais ágeis nos parâmetros, optou-se por fazer o processamento fora do Blender, por exemplo, pelo Anaconda Navigator, e então imprimir as coordenadas das configurações finais em um arquivo, e então imprimir essas coordenadas através do Blender. Aqui vemos como o sistema permite um processo de cocriação entre algoritmo e designer. O algoritmo é responsável por gerar uma forma inicial, e o designer pode operar com essa forma, por exemplo, rotacionando e espelhando-a, até por fim renderizar a peça.
Ao longo da apresentação, contextualizou-se o trabalho apresentando o que é arte generativa e como ela se relaciona com o design de joias. Conclui-se que o trabalho feito até então ilustra o potencial de uso de código para automação do processo de design de joias. E como próximos passos, espera-se aprimorar o algoritmo e preparar algumas peças para serem impressas em 3D nos laboratórios da Faculdade de Arquitetura. Além disso, deve-se desenvolver a avaliação do trabalho, que provavelmente terá uma parte automática feita por código e uma parte com questionários e entrevistas com usuários e consumidores. Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para me escrever com dúvidas, críticas e sugestões. Obrigada.